Qual o melhor vestível para monitorar os seus treinos na musculação ou levantamento de peso? Quando se trata de melhorar o seu desempenho na academia ou no ginásio, a tecnologia pode ser a sua melhor aliada. Mas qual dispositivo realmente ajuda a alcançar seus objetivos de treinamento? De um lado, nós temos o anel inteligente, discreto e preciso. Do outro lado, nós temos o smartwatch, que oferece ótimas funcionalidades. Hoje, vou descobrir com vocês qual desses oferece os melhores recursos para o seu treino. Prepare-se, porque a resposta pode te surpreender. Vem comigo depois da vinheta. Fala adeptos, eu sou o Thiago Jesus e neste vídeo vamos entender um pouco como funciona o anel inteligente e o smartwatch, o que ele proporciona ao usuário. Lembrando, pessoal, que eu gosto de dar a descrição antes de dizer para vocês qual dispositivo escolher. Então fiquem até o final, porque vocês não vão se arrepender, vocês vão sair daqui decididos qual dos dois dispositivos vale a pena investir. Vou trazer dados para pesar a decisão de vocês, beleza? Nos últimos dias, esse dispositivo anel inteligente tem tomado uma proporção muito grande, principalmente no exterior, e principalmente pela promessa de você conseguir fazer tudo o que um smartwatch faz com um dispositivo menor. Tecnologias vestíveis são a evolução dos mobiles. Como o termo já diz, esses dispositivos são literalmente vestidos como um acessório pelo usuário. Já bem popular em suas aplicações na área de consumo por meio de relógios, pulseiras e óculos inteligentes, e agora anéis, esses aparelhos possuem também um potencial que tem sido cada vez mais explorado na área da saúde. Estes dispositivos recolhem informações do usuário, como no caso de batimentos cardíacos, gastos calóricos, temperatura do corpo, dentre outros. Tudo que foi coletado é armazenado e podendo chegar a serviços de saúde ou mesmo de compartilhamento, levando em conta as políticas de privacidade. Os smartwatches têm a capacidade de monitorar e rastrear diversos aspectos de saúde, proporcionando aos usuários um controle precedentes sobre o bem-estar, desde o monitoramento do sono, lembretes de atividades físicas, relaxamento e até quantidade de água ingerida. Esses dispositivos se tornaram verdadeiros assistentes pessoais de saúde. Alguns smartwatches possuem sensores que rastreiam a distância percorrida, as calorias queimadas e até mesmo a frequência cardíaca durante exercícios físicos. Isso permite que os usuários acompanhem suas atividades diárias e ajustem os seus hábitos para uma vida mais ativa. Eles podem monitorar a frequência cardíaca ao longo do dia, durante exercícios, auxiliando no controle e na detecção precoce de problemas cardiovasculares. Esses dispositivos podem registrar a qualidade do sono, medindo a duração e a fase dos usuários quando dormem. Isto ajuda os usuários a entenderem seus padrões de sono e adotarem medidas para melhorar a qualidade do descanso. Alguns relógios enviam notificações aos usuários para lembrar de se movimentar após longos períodos de inatividades. Além disso, alguns deles incluem recursos de respiração guiada para ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. Além da respiração guiada, alguns smartwatches possuem recursos de monitoramento do estresse que analisa o nível de estresse ao longo do dia e sugere técnicas de relaxamento. Os sensores que medem os níveis de oxigênio no sangue já estão disponíveis em alguns smartwatches e novas versões de lançamento, o que pode ser útil para acompanhar a saúde respiratória, além de fornecer informações úteis aos smartwatches, podendo servir como ferramentas motivacionais, permitindo aos usuários estabelecerem metas pessoais e acompanhamento do progresso ao longo do tempo. Uma pesquisa realizada pela academia UPX Sports revelou que 70% dos alunos utilizam relógios inteligentes.
A faixa etária média dos consumidores desse tipo de equipamento entre os alunos da academia é bem abrangente, entre 20 a 55 anos. O estudo demonstrou que as funções mais utilizadas nos diferentes modelos de smartwatches, conforme apontado pelos usuários, são monitoramento de frequência cardíaca, chegando a 67%, contador de passos, chegando a 23%, cronômetro, chegando a 50%, e medição da pressão arterial, chegando a 10%. Percebeu que os smartwatches se tornaram, com alguns anos, um dispositivo que oferece muita coisa, muita funcionalidade, e mesmo assim, nem todos os dispositivos vestíveis são criados iguais, e nem todos chegam a oferecer tudo o que promete. Eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link com os 5 melhores smartwatches para quem faz musculação e levantamento de peso, principalmente no monitoramento de frequência cardíaca. Passa lá, dá uma olhada e escolhe o seu. Vamos continuar. Estamos no meio de uma obsessão pelos wearables, óculos, pulseiras, relógios, sutiãs. É sério, são acessórios usados pela maioria da população. Então parece que o próximo passo seria o anel. Ou seria isso, ou talvez um brinco. Mas vamos lá. Um anel inteligente é um dispositivo eletrônico vestível, que se parece com um anel tradicional, mas que possui recursos tecnológicos avançados. Ele é usado no dedo, tá? E pode incluir várias funcionalidades, dependendo do modelo. Muitos anéis inteligentes possuem sensores que monitoram batimentos cardíacos, sono, passos, calorias queimadas e outros dados de saúde. Alguns anéis inteligentes têm chips NFC, que permite realizar pagamentos por aproximação, assim como liberar acesso a portas ou dispositivos compatíveis como fechaduras inteligentes. Certos modelos podem se conectar ao smartphone para receber notificações de chamadas, mensagens e outros alertas, ou até mesmo controlar músicas e outros dispositivos por gestos, tá? Existem anéis que funcionam como dispositivo de autenticação, ajudando a proteger dados, e dispositivos ao funcionar como uma chave digital para acessar computadores ou aplicativos. Os anéis inteligentes são populares entre aqueles que preferem um acessório menorzinho e mais discreto do que um smartwatch, mas ainda querem funcionalidades de tecnologia vestível, ou seja, de uma tecnologia como um smartwatch. Eles são especialmente úteis para quem quer monitorar sua saúde de forma menos visível ou realizar tarefas simples, sem a necessidade de você levar o celular para onde você for, beleza? Alguns anéis inteligentes têm algumas patentes que estão no hardware, mas não é nada inovador ou revolucionário que já não tenhamos vistos em outros rastreadores fitness. Vamos ver. Por exemplo, eles usam os fotodíodos para fotoplethomografia. A fotoplethomografia, a PPG, é uma técnica óptica não invasiva que monitora a onda de pulso, captando a variação do volume sanguíneo periférico, que é exatamente como a frequência cardíaca é indiretamente rastreada dentro do software proprietário. E você verá isso em coisas como as roupas da Apple Watch e no Hope. São tecnologias que já utilizam, são vestíveis, na verdade, que já utilizam essa tecnologia. Uma curiosidade: o anel inteligente não faz monitoramento contínuo da frequência cardíaca como outros dispositivos. Vamos ver um exemplo aqui, o Apple Watch. Novamente eu vou utilizar o Apple Watch, que tem a possibilidade, por possuir um corpo, vamos dizer, maior, então armazena mais bateria. Já o anel, ele não consegue armazenar tanta bateria, então, para não se comprometer, ele faz intermitente. Ele utiliza a frequência cardíaca de forma intermitente. O anel, ele utiliza algoritmos sofisticados para o rastreamento de frequência cardíaca, com o objetivo, no caso, de preencher essa lacuna de ele fazer a frequência cardíaca intermitente. Agora, anéis são muito equilibrados em frequência cardíaca de repouso, foco na recuperação. É um ponto incrível.
O que difere sobre como o anel faz isso é que eles realmente são focados nesse aspecto de estresse mental e físico. Agora, uma coisa interessante do anel inteligente é que ele oferece a orientação de atividades e monitoramento dentro do dispositivo, que é meio que adiciona a pontuação de prontidão. Vamos dizer, a frequência cardíaca está elevada. Por vários motivos, não está detectando nenhum tipo de atividade. Então, ele vai colocá-lo em um balde, no caso separado, dentro do sistema, do que pode ser um estresse mental em vez de um estresse físico. Ele consegue diferenciar se você está entrando em atividade física realmente ou não. Se não tiver, ele vai colocar você como se estivesse no estresse mental, diferenciando do estresse físico. Uma diferença dos anéis também é esse estressor físico. Esse equilíbrio entre estresse físico e mental é de importância para quem treina. Ele oferece uma enorme biblioteca de coisas diferentes para ajustar o aspecto mental. Meditação, calma, são coisas super valiosas. A saúde mental, se você não sabe, afeta muito o desempenho físico geral. Outro ponto positivo do anel inteligente é que ele prioriza monitorar seus sinais biológicos durante a noite. Porém, existe um problema nessa prioridade, que é mencionado em toda a literatura. Se você é alguém que só consegue se exercitar à noite, isso traz algumas dificuldades para o monitoramento dos sinais biológicos. Um dos motivos é a elevação da temperatura corporal, e sabemos que é importante um ciclo de resfriamento para alcançar a melatonina. Então, a melatonina é um hormônio importante para o sono. Então, se isso não acontece, meio que você tem uma noite ruim. Então, o anel obriga você a mudar os seus hábitos com o objetivo de melhorar a análise biológica, principalmente à noite. Utilizar os anéis na musculação e levantamento de peso pode ser um pouco desconfortável no quesito ergonomia. O treinamento fortemente voltado ao uso de barras e halteres, você pode causar dano ao anel, como arranhões, mas esse não é o pior dos problemas. Apesar de ninguém ter interesse, logicamente, de danificar a estética do dispositivo novo e caro, o anel tem uma boa construção. Ele é durável e resistente, porém totalmente desconfortável. Essa pressão com pesos em movimentos repetitivos e rápidos, com as mãos pressionadas, muito desconfortável. Os dedos ficam comprimidos pelo anel, causando ferimentos, tá? Mantendo a circulação naquela região em oclusão. Tá, mas você pode me dizer, Thiago, o local ideal para usar o anel inteligente é no dedo indicador, onde traz uma melhor ergonomia. Então, vamos entender alguns pontos sobre realmente o que acontece com nossas mãos durante altas pressões com obstruções de objetos entre os dedos, beleza? Quando os dedos das mãos estão submetidos a alta pressão ao segurar algo firme, várias reações fisiológicas e biomecânicas ocorrem para lidar com o estresse mecânico. Esses efeitos podem variar dependendo da força aplicada, a duração da pressão e do tipo de objeto que esteja sendo segurado. Começando pela compressão dos tecidos moles. Vamos lá. Pele, músculos, tendões. Outros tecidos moles dos dedos sofrem essa compressão. Sob alta pressão, a pele e o tecido subcutâneo são pressionados contra estruturas ósseas e subjacentes. Se a pressão for intensa e prolongada, isso pode causar dor e até lesões como hematomas, causados por rompimento de pequenos vasos sanguíneos, ou calos em resposta ao atrito contínuo. A redução da circulação sanguínea é afetada. A pressão excessiva nas mãos e nos dedos pode comprimir os vasos sanguíneos, no caso, reduzindo o fluxo sanguíneo para os tecidos. Essa diminuição do suprimento de sangue pode causar isquemia temporária, falta de oxigênio nos tecidos, levando à sensação de dormência ou formigamento, conhecido como parestesia. Se mantida por longos períodos, essa condição pode causar danos nos tecidos
aumentando na tensão muscular, que acontece também. Esse processo de tensão nos músculos, quando segura algo muito firme, com obstruções na pegada, no caso o anel está obstruindo você pegar algo firmemente, os músculos flexores dos dedos e da mão, como o flexor profundo dos dedos, contraem-se fortemente. Esses músculos são forçados, no caso, a trabalhar em sua capacidade máxima, o que pode levar à fadiga muscular, levando a performance do seu treino e seu rendimento lá para baixo. O uso prolongado dessa força pode resultar em câimbras ou tensão muscular excessiva, sem falar das alterações nos nervos periféricos, que podem ser comprimidos, por conta do anel, particularmente nos pontos, os nervos são mais comprimidos próximo à superfície, no caso como as pontas dos dedos, Isso pode causar dormência, perda temporária da sensibilidade. Se a compressão for muito intensa mesmo e muito prolongada, pode ocorrer uma neuropatia por compressão, levando a sensação alteradas ou até dor crônica nos dedos. A alta pressão pode gerar uma sobrecarga articular, causando um aumento da pressão intra-articular e, a longo prazo, contribuindo para o desgaste das cartilagens articulares. Então, isso pode levar a condições articulares como artrite precoce. Veja que utilizar o anel para o levantamento de peso traz diversos danos e na estrutura das mãos, tornando dessa forma o uso do monitor inadequado para a prática de musculação ou levantamento de peso. Porém, existe uma interrogação nesse processo. O posicionamento do anel nas mãos, por exemplo, porque realmente você tem que usar o anel no dedo indicador. Será que não seria uma saída para usarmos o dispositivo na musculação, mesmo depois de todas essas descrições? Então vamos entender aqui. O uso de anéis inteligentes no dedo indicador tem alguns fundamentos práticos, científicos, especialmente relacionados à captura de dados de saúde e ergonomia. O dedo indicador, assim como o dedo médio, possui uma boa circulação sanguínea e uma posição anatômica que facilita a coleta de sinais fisiológicos como frequência cardíaca e oxigênio no sangue. Como o fluxo sanguíneo é mais forte nesses dedos, sensores de anéis inteligentes como o oxímetro podem capturar esses dados de uma forma mais precisa. O dedo indicador, em muitos casos, está mais livre de obstruções durante atividades diárias do que o polegar, que é constantemente utilizado. Isso reduz o risco do anel ser removido ou de os dados serem distorcidos devido a movimento ou pressão excessiva. Além disso, os anéis inteligentes podem ficar mais estáveis e confortáveis no dedo indicador, garantindo uma leitura mais precisa e consistente de dados. O dedo indicador é frequentemente utilizado em gestos e movimentos tatais, como tocar em tela, manipular objetos. Isso pode ser vantajoso em anéis que têm funções de controle por toque ou gestos, como o anel da Samsung, o novo, facilitando a interação com os dispositivos inteligentes. O dedo indicador costuma ser mais confortável para usar um dispositivo que exige monitoramento contínuo, apesar de vermos que o anel não tem esse monitoramento contínuo, pois ele é menos suscetível à compressão por objetos externos, no caso, comparação com dedos menores como o anelar e o midinho. Isso melhora a usabilidade do anel ao longo do dia. Os anéis inteligentes podem precisar ser ajustados ocasionalmente para garantir a precisão dos sensores. No dedo indicador, o usuário tem acesso mais fácil para reposicionar ou ajustar o anel, garantindo que os sensores mantenham contato adequado com a pele. A partir do ponto que entendemos o posicionamento do anel, eu sei que vocês devem estar se perguntando sobre a precisão do monitoramento da frequência cardíaca do anel inteligente durante a musculação. Será que é melhor que os smartwatches? Bom, o que sabemos é que os smartwatches têm uma dificuldade
de monitorar a frequência cardíaca no início da retirada do peso, ou como você queira, no início do movimento do exercício de força. Alguns smartwatches podem até ser precisos durante o exercício como um todo, mas essa falha no início da execução do exercício ainda é possível encontrar. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre a análise científica de vários smartwatches monitorando a frequência cardíaca na musculação, ciclismo de rua e ciclismo indoor. Eu vou deixar um card acima caso vocês não tenham assistido ainda. Alguns estudos científicos sobre a precisão sugerem que os dispositivos de monitoramento de frequência cardíaca baseado em PPG, inclusive anéis, apresentam menor eficácia durante exercícios de alta intensidade como a musculação, em comparação com dispositivos baseados em eletrocardiograma, o ECG, que são mais comuns em cintas torácicas como a da Polar. Um estudo de 2020 monitorou e comparou dispositivos PPG com ECG durante diferentes intensidades de exercícios, incluindo musculação. Mostrou que os dispositivos PPG, incluindo anéis, podem superestimar e subestimar a frequência cardíaca em até 10 e 15% em momentos de alta intensidade, especialmente devido a artefatos de movimentos de variações no fluxo sanguíneo. Outro estudo de 2021 sobre exercícios destacou que durante exercícios físicos variados na intensidades, como na musculação, os dispositivos PPG têm maior dificuldade em acompanhar as mudanças rápidas da frequência cardíaca devido à latência no processamento do sinal. Em comparação com os relógios inteligentes e cintas torácicas, os anéis inteligentes podem ser menos precisos durante a musculação devido à localização dos sensores e à sensibilidade ao movimento. As cintas torácicas que utilizam ECG ainda são considerados o padrão ouro para medição de frequência cardíaca durante exercícios de alta intensidade como levantamento de peso. Apesar das especificações atuais, os anéis inteligentes estão em constante evolução. Novas gerações desses dispositivos estão incorporando algoritmos de inteligência artificial para melhorar a filtragem de ruídos e compensar efeitos de movimento. Isso pode resultar em melhorias na precisão ao longo do tempo, embora ainda haja uma diferença em relação aos dispositivos especializados como as cintas torácicas. Uma confirmação prática para esses dados é que após o lançamento do Oura Ring 3, a Oura introduziu um recurso de frequência cardíaca de treino que permite que o Oura Ring monitore sua frequência cardíaca durante 5 tipos de exercícios. Eles só permitiram o monitoramento da frequência cardíaca durante corrida indoor e outdoor, ciclismo indoor e outdoor e caminhada. De fato, não dá para o anel inteligente competir neste momento com o smartwatch na musculação, não só porque ele funciona bem, que apesar que ele tem as suas falhas, principalmente no início das atividades, nos inícios dos exercícios. O anel vai ter que percorrer um longo percurso até entregar esse 100% de monitoramento. Segundo uma fala de Don Lyman, que é um designer industrial de Nova York, cujo primeiro grande projeto foi financiado pela Kickstarter, em 2011, ele disse: os Wearables são difíceis. Ninguém acertou 100% nas pulseiras. Então, como podemos esperar que essa mesma tecnologia encolha e alcance 100% nos anéis? Por exemplo, o Jawbone tirou do mercado o Up, seu monitor de atividade física, por 1 ano. O desempenho dele era desastroso. A versão relançada ainda tem seus problemas. E isso é um dispositivo muito maior do que um anel inteligente. E feito por uma equipe com várias experiências no espaço de Wearables. Mas os anéis inteligentes podem ser uma opção para outras modalidades e para outras funcionalidades. E é para isso que eu estou aqui. E eu vou deixar os 5 melhores
anéis inteligentes da atualidade na descrição desse vídeo, junto com os 5 smartwatches para a musculação, no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Quero saber de vocês. Vocês acham que eu deveria trazer um vídeo falando sobre o monitoramento da frequência cardíaca dos anéis em outras modalidades, como ciclismo indoor e outdoor? Escreva nos comentários, eu vou ler a opinião de vocês. Galera, por favor, apoiem o canal, deixem um like, se inscreva, vocês podem estar me ajudando e dizendo para mim que é esse tipo de conteúdo que vocês gostam. Beleza? Valeu e até a próxima e tchau!